Paz, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast De Olho na Cruz. E é muita alegria ter vocês aqui conosco. E hoje o tema é Milagres ainda acontecem. Então fiquem ligados com nós, porque hoje vai ser um programa, um episódio muito edificante para todos nós. Eu me chamo Lucas e ao meu lado está a irmã Clarissa. Paz do Senhor, pessoal, boa noite. Como o Lucas falou, é uma alegria ter vocês aqui mais um episódio com a gente, o nosso quinto episódio, né? Nosso quinto episódio. E o nosso quinto episódio são pessoas muito especiais para falar sobre esse tema, milagres ainda acontecem. O presbítero Juliano e a irmã Rochelle, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Vocês podem se apresentar. Ainda não conheço. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e gostaria de dizer que é uma satisfação estar fazendo parte hoje, né? Ter sido convidado por vocês. Eu acredito que Deus tocou sobre o coração de vocês porque nós estamos aqui alegres, né? Na presença primeiramente do Senhor e depois, né? Dos nossos irmãos que estarão nos assistindo aí. Boa noite, meus irmãos. Nesse momento estamos aqui reunidos hoje. Quero agradecer já aqui o convite, né, pelos irmãos aqui da De Primavera, né, o irmão Lucas, Amém. irmã Clarissa. Deus vai abençoar grandemente esse programa hoje, podcast De Olho na Cruz, né? Muito importante. Estamos aqui hoje para falar um pouco do que Jesus fez na nossa vida. E quero já deixar aqui também um abraço para o pastor Felipe, né, que é o líder encarregado aqui do setor. E vamos compartilhar aqui hoje juntos, né? E mandar um abraço a todos que estão aqui assistindo o programa. Continue sempre assistindo, eu creio que você vai aprender bastante coisas aqui com os irmãos e com outros que ainda virão aqui também, em nome de Amém. Jesus. Amém. Nós estamos muito felizes também pela liberação do pastor de vocês, né? O pastor Newton Isso. Chagas. O pastor Newton, eu conheço ele há muito tempo, ele é conhecido da minha mãe, da época da escola bíblica, quando eles eram jovens. Uhum. Então, é uma pessoa muito querida, né, pra nós, e hoje ele permitiu que vocês Amém. estivessem aqui conosco. Então, vamos começar a nossa conversa já com a primeira pergunta. O que é um milagre pra vocês? Bom, pessoal, milagre é a transformação que Deus faz na vida de uma pessoa do que ela era antes e do que ela é agora, entende? Então, particularmente assim, eu mesmo para falar sobre isso, né? Algum tempo atrás, se vocês estivessem me vendo agora aqui, vocês iam, não sei o que iam pensar, né? Mas para mim, milagre é todo dia a gente acordar já é um milagre, né? Porque eu mesmo, aqui a minha esposa, a gente poderia nem estar aqui, né? Diversas coisas que passamos, que aconteceu. Porque às vezes a gente pensa assim, teve um milagre lá, ou a gente fala, não tem mais milagres hoje na igreja, né? A gente não vê mais o paralítico levantar da cadeira de roda, a gente não vê mais o cego enxergar, a gente não vê o mudo falar, não vê o morto ressuscitar, mas todos os dias quando eu levanto da cama, eu poderia ficar nela deitado e não levantar, então isso é um milagre. Quando eu abro os olhos de manhã, eu tô abrindo os olhos, entendeu? Então a gente não vê um cego enxergar, mas a gente está tendo a oportunidade de estar abrindo os olhos, de estar vivo. Então a nossa vida ela já é um milagre, né? Sim. E aí depois disso tem outras tantas coisas que Deus faz na nossa vida que é infinito, né? Se a gente fosse contar como a própria Bíblia diz, todos os milagres aqui, de né? Jesus, faltaria folhas de papel para colocar tudo ali. Hoje vai ser É? vai ser um episódio muito marcante aqui, Sim, né? Vamos sim. falar sobre E- milagres. E eu tenho algo assim do milagre muito forte na minha vida, porque quando alguém me pergunta também o que foi que eu fiz, né, para Deus ter libertado a minha vida das drogas, ou se foi no lugar onde eu fui, ou teve algo, eu respondo que eu não sei. Foi um milagre. Porque muitas das vezes tu não vai conseguir dar respostas. A tua vida vai ser a resposta. A tua vida vai agir de forma com que não vai existir palavras para tu explicar, porque eu, sinceramente, eu me olho, eu vivo milagre que nem o Juliano diz todos os dias. Acontece coisas na minha vida que eu só pensei, simplesmente elas aconteceram, né? Então, esses são os milagres de Deus, né? Que muitas das vezes, assim, algo que até nós pensamos assim, bom, mas aquilo lá é impossível. É um milagre, sabe? Então, assim, às vezes vai acontecer fatos na nossa vida, coisas
que por vezes parece tão insignificante ou pequenas, é um milagre, sabe? Que a gente não vai ter explicação, só sei que aconteceu. E é assim, né? A gente tem que colocar a nossa fé em Deus, né? Exatamente. Muitas vezes pro nosso milagre acontecer. E aqui os irmãos, eles até formam uma dupla, né, de cantores, que de vez em quando eles cantam aquela música que eu tenho a enteada de 5 anos que gosta muito sobre Paulo e Silas, né? Aham, eu lembro Então, disso. é muito assim, gratificante ter vocês aqui, né? E falando sobre ali a palavra, sobre a Bíblia, qual é algum milagre da Bíblia que inspira vocês até os dias de hoje? Bom, eu sou suspeita, mas eu é Paulo, né? Tanto como inspiração, Paulo e Pedro, que foram pessoas que eles estavam, mas ao mesmo tempo se sentiam menores. Sabiam da sua miséria. Então eu me identifico muito com eles, porque eu entendo a minha miséria todos os dias e por isso que eu não tenho quem possa tirar da minha vida e da minha cabeça a existência de Jesus. Porque só Jesus, para olhar para nós na nossa miséria. Assim, eu achei muito interessante que vocês falaram que o milagre é aquilo que ninguém consegue explicar, né? É só Deus que faz. É o improvável. É o improvável. Às vezes a gente tenta explicar, o homem tenta explicar aqui e ali, mas não tem como explicar. É só Deus que faz. E é só Jesus mesmo, né? Não tem nada que ele não possa fazer, né? E o senhor quer falar alguma coisa? Sim, falando sobre qual o milagre da Bíblia, né, que assim nos inspira. Tem vários, sabe, mas eu gosto muito assim da passagem aquela do cego Bartimeu, sabe? Porque aquilo ali eu acho que se enquadra para todas as pessoas. E aí a gente vê que Jesus ele estava passando, aquele homem sabia que Jesus ia passar para aquele lugar porque ele ouviu falar da fama de Jesus, né? Então ele está ali naquele lugar e quando ele vê Jesus passando, o que ele faz? Ele começa a clamar, ele começa a gritar. Então todo ser humano, todo homem, toda mulher, mesmo que ele não abra a boca, dentro dele existe um clamor por Deus, um clamor por Cristo, um clamor por socorro. E aquele homem, quando soube que Jesus ia passar, porque disseram para ele, tem alguém que está aí, faz milagres, de repente ele pode te ouvir, ele pode te ajudar. E ele começa a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Então eu me espelho muito e me vejo nessa passagem, né? Quantas vezes eu estava lá, nós estávamos, as pessoas ainda estão, quantos ainda vão chegar nesse momento de ter que chamar mesmo por Jesus, porque uma coisa é você convidar alguém para ir no culto, é você ir lá evangelizar alguém, você visitar alguém, você fazer algo para alguém, mas outra coisa se torna um milagre é quando tu clama por socorro por Jesus, porque o vizinho não pode te ajudar. Sim. O psicólogo não conseguiu, os médicos não conseguiu, ninguém conseguiu. Então agora tu tem a última opção e, como diz, é a única e suficiente. E a melhor. E ele clamou, né? Já vou finalizar. Ele clamou, Jesus parou e atendeu ele. Sabe? Aquelas pessoas que diziam para ele, não adianta, tu não vai conseguir. Ele não vai te ouvir. Tem tanta gente com ele mais importante que tu. Um cego, mendigo, que está na beira do caminho. É aqui onde eu queria chegar. A gente às vezes está na beira do caminho, sabe? Está tão perto, mas não está ainda no caminho. Está na beira. E eu quando eu prego essa passagem, eu gosto de falar, Jesus ele veio para nos tirar da beirada e nos colocar no caminho de volta. Amém. Hoje nós estamos falando sobre isso, né? Sobre uma voz clama por algo e as pessoas não conseguem explicar. A nossa alma gritando por Jesus. A gente precisa de Jesus e o nosso corpo sabe, nossa alma sabe que precisa disso, né? Então, até... Isso sempre que faz, né? Mas se você aí na sua casa sente que precisa, que tá escutando algo que você precisa muito, você não sabe o que é Jesus. Corra para os braços de Jesus, porque ele tem um dos milagres mais lindos, e eu acho que o mais lindo que é a salvação. Ele pode te oferecer a salvação e a vida eterna, então corra para os braços dele. Sabe que isso foi um dos motivos que mais gritou na minha vida. Quando eu tava lá na minha casa, não tinha mais nada, porque eu tinha vendido tudo que era meu, que não era meu. Eu só tinha um colchão de esponja e uma cama que o meu pai não deixou eu vender. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu disse, Jesus, eu não consigo sair, mas tu pode me tirar. Eu não tinha esperança, eu não tinha nada. E eu sabia que aquele recurso ali seria fatal.
E Jesus prontamente me atendeu, sabe? E eu digo assim, ó, Jesus, ele é o único caminho que tu vai achar a solução. Sim. Jesus, ele é o único, ela é a única porta que vai sempre estar aberta para ti e que pode te dar a solução. Então eu digo isso muitas vezes para as pessoas, a gente pode realmente buscar as ajudas humanas, mas a principal, se ela não for alcançada, todas as outras serão em vão. Eu... Desculpa. Eu queria que os irmãos que tivessem do outro lado estivessem aqui, porque eu já senti a Eu presença de sinto a Deus. glória de Deus. Eu também. Eu tô sentindo uma presença de Deus aqui forte. Aleluia. E eu tava vendo o nosso irmão Juliano falar sobre o cego. E ali ele comentando sobre o cego, ele tava falando sobre os médicos. E aí, automaticamente vem na minha passagem vem na minha mente a passagem da mulher do fluxo de sangue. Agora ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos e ao derredor ali, e nenhum conseguiu fazer um milagre na vida dela. Mas no momento que ela tocou em Jesus, na orla das vestes de Jesus, o milagre foi instantâneo. Eu queria perguntar quanto tempo assim de conversão de ministério vocês têm, a caminhada, quanto tempo? Anos, 2, 3, 4, 5 anos? 11 anos, porque 13 é de recuperação, então a gente estava nos passos. E nesses 11 anos que vocês têm, vocês já viram, já presenciaram um milagre, ou até mesmo em vocês, assim, vocês já viram um milagre que vocês olharam e viram assim, ó, não ia ter como, mas vocês viram que Jesus foi lá e fez um milagre na vida de uma pessoa, até mesmo na vida de vocês. Sim, na nossa casa, um dia a gente só tinha sal. E eu tive um sonho. Jesus falava comigo esse sonho. Vinha 2 mulheres na porta da minha casa me trazer 2 sacolas. E elas falaram pra mim no sonho: Jesus mandou nós trazer pra vocês. E a gente não tinha nada. A gente tinha a nossa filha, né? A recém ali em 2016. E tinha havido um atritinho diabólico, vamos dizer assim, né? Pra desunir. Então eu disse: bah, tá tão brabo. Acordei no outro dia, falei com ele. Eu disse: tá tão braba a situação aqui que eu chego a sonhar que alguém tá trazendo comida. E nisso, toca o telefone, uma irmã perguntou: Rochelle, eu queria lançar um convite pra vocês. Vocês têm como dar um testemunho? E eu, tudo bem, né? Um testemunho, porque a gente sempre acha que a história da gente, a gente passa a ficar tão, como é que eu posso dizer, tão satisfeito ali que a tua história foi isso, tu era usuário de droga, mas agora já passou. Então tu fica muito acomodado, mas tem gente que precisa saber do que Jesus fez na tua vida. Então ela convidou e aí ele ainda falou assim: mas pra dar testemunho, eu digo, bom, mas vamos, né? E eu disse: olha, irmã, a gente tem sim. E só assim, a gente não sabe onde é que é, se tu puder, né, nos ajudar. E aí, ela: não, eu passo aí e pego vocês. Amém. E nesse dia a gente tava, pensa, 0,0 era a nossa situação. Mas Jesus não deixou faltar o de cada dia. Mas a gente não tinha na despensa. Então a gente foi para esse culto, para dando uma denominação, Kairos, que nos convidou. E fomos lá. Quando estava lá, no fim ele pregou, eu louvei, foi dado mais o testemunho. E a gente está lá. E quando veio, vem a irmã e disse assim: irmã Rochelle, eu queria te chamar aqui e perguntar uma coisa. Vocês não se importam da gente abençoar a vida de vocês com alimentos não perecíveis? E eu, sabe, a boca não respondeu o que o coração estava sentindo. Sim. Mas eu disse: irmã, capaz, deixa Deus te usar. Sim. Não, de maneira nenhuma. Só que eu pensei assim, né? Né? Mas fiquei quietinha na minha. Veio aquelas irmãs dando uma dispensa, irmãs, por Deus, assim, acho que uma 15, 20 sacolas. Desde o danoninho até o frango, tudo que vocês possam imaginar. E a cabeça do murmurador: ai, faltava só o leite. Saí a gente, né? E o irmão chamou o meu esposo e disse assim: irmão, eu queria abençoar a vida de vocês aqui dentro do envelope. A gente não tem fins lucrativos, né? Porque a gente vive por fé. Mas aqui dentro tem uma contribuiçãozinha.
né? Para abençoar a vida dos irmãos. Eu digo, Jesus, tu não tá no papel. Então eu digo assim, às vezes a gente vai falar, né? Ou alguém que esteja nos escutando, mas só na vida deles acontece ou na vida de outros. Não, na nossa vida e na vida de qualquer um. A gente tem que aprender a confiar. A gente poderia sair pedir socorro para ser humano, podia sair, mas ele sempre trabalhou também, né? Mas teve uma época difícil que Deus fechou todas as portas para dependência ser totalmente dele. E nós vimos de perto o milagre, não só uma, mas muitas outras vezes, né? Então, assim, depois que a gente já tá com Jesus. Agora, antes, meu Deus do céu. Só de nós estar vivo aqui foi. Eu gostaria que vocês contassem o testemunho de vocês de vida, no caso, de como vocês aceitaram Jesus. Se vocês quiserem. Pode não ser agora, né? Mas eu gostaria que vocês. Ou pode ser também. Pode. Como Pode. se conheceram. Isso, né? isso. Vocês falaram um pouquinho pra nós, mas eu gostaria, porque é uma história tão linda, né? E algo tão maravilhoso que Jesus faz, que a senhora falou, eu acho que vai edificar muitas vidas. Muitas vidas. Assim como já tem edificado, eu acredito. Bom, assim, né? A minha mãe, ela aceitou Jesus há uns bons anos atrás, né? E aí ela nos levava pra igreja, né? Pra escolinha dominical, aquela coisa toda. Eu e meus outros irmãos. Um irmão meu até mora aqui na Primavera, ele tem uma oficina aqui perto. Conhece ele, né? A Diva Massados. Conheço. Eu, mais o meu outro irmão Elias e a minha irmã Cristina levavam nós pra igreja. Aí, ali pela adolescência, ali por aí, eu não quis mais ir na igreja e me envolvi com outras pessoas, com outros amigos. Aí conheci as drogas e tal. E aí fui, né? Fui indo. E aí comecei a usar o crack, né? Aí fiquei uns bons anos no crack, desde o tempo que eu usei a primeira vez até o dia que eu resolvi procurar ajuda, eu acho que uns 6 anos, só naquela vida. E aí disso, assim, nesse período todo, o que tu pode imaginar, assim, que tu vê outros que usam droga aí fazer, eu também fiz. Vendia, roubava, dormia na rua, ficava uma semana na rua, várias coisas. Aí, em 2011, A primeira em 2010. em 2010, eu cheguei em casa de uma madrugada que eu saí, eu acho que sexta, voltei só no domingo. Cheguei em casa e pedi ajuda para minha mãe e para minha irmã, que eu queria me internar. Mas ela já estava procurando um lugar, já tinha até achado, só estava esperando que eu quisesse. Fui para uma comunidade terapêutica, recomeçaram, né? Lá em Nova Santa Rita. Fui para lá. Só tinha masculino na época. Só tinha, era comunidade de terapêutica recomeçar masculina, só de homens. Fiquei lá 9 meses, fiz todo o tempo lá. Nunca pedi uma vez para vir embora. E aí lá tu vê muita coisa, né? Tu aprende muita coisa. A comunidade terapêutica, eu digo assim, ó, é um lugar que tu vai pra... É que nem a gente aprende, sabe? A comunidade terapêutica, tu não vai lá pra tu parar de usar droga, tu vai lá pra voltar a aprender a viver. Lá dentro da comunidade terapêutica, num centro de recuperação, tu aprende o que é tu servir alguém que no outro dia vai te dar um tapa na tua cara. Vai te roubar alguma coisa tua. Tu nem conhece o cara, às vezes tu é obrigado. Obrigado não. Tu tá ali, tu tem que ajudar ele a trocar uma roupa. Tinha um senhor lá que nós dava banho nele, trocava a fralda dele, limpava tudo aquilo ali que ele fazia na cama ali dele. Nós que tínhamos que fazer, porque ele é a nossa família, a nossa casa. Né? Sim. Nós temos que limpar o chão, nós temos que fazer o almoço. A comunidade terapêutica é isso. Não é um lugar que eu vou pra lá, agora eu vou sair daqui. Não, tu vai voltar lá pra fazer tudo que tu não fazia quando tu teve a oportunidade. Lavar tua roupa, dobrar tua roupa, escovar teus dentes, ter hora pra tudo. É difícil, mas tu aprende. Fiquei lá os 9 meses, mais um tempo. Mais um pouco ainda. Saí, fui embora, recaí de novo nas drogas. Porque faltou algumas Porque eu coisas. não tava lá nessa época. E na verdade, quando tu vai fazer uma reabilitação num centro de recuperação, tu que usou droga e tá com aquele problema, tu sabe que tu vai sair de lá e tu vai voltar para as drogas.
sabe? Tu sabe que não é a hora de tu sair de lá. Tu já tem tudo na tua mente. Eu vou sair, vou ficar tanto tempo bem depois. Tu já sabe que tu já programa tudo. E a mesma coisa quando tu sabe que tu vai ficar bem. Tu tá tudo aqui na mente. Tudo começa por aqui. Aí eu fiquei esse tempo lá, saí, recaí. Aí fiquei mais um tempo, né? Pra voltar, mas eu sabia, eu vou ter que voltar. Né? Eu vou ter que. É que nem essa Bíblia, volta no lugar que caíste. Eu tinha que voltar, não ia dar pra mim continuar naquela vida, porque eu quase morri. Então, se eu continuasse, era mais um pouquinho de tempo e não ia ter mais vezes pra mim. Vários amigos que eu tinha morreram, foram presos, tudo. Fui a segunda vez pro mesmo lugar. Aí, quando eu fui a segunda vez, eles já tinham um centro de recuperação feminino. Entendeu? No final da outra, eles já tinham feminino. Já tinham, né? Aí eu fui de novo pela segunda vez fazer um tratamento. Fiquei de novo mais 9 meses lá. E aí é onde eu comecei a ir no centro de recuperação da feminina, fazer alguns trabalhos, uma pintura. Não tinha culto na... Não, irmão, lá não era um centro de recuperação evangélica. Ah, entendi. Não era tipo, os donos lá, que eram os donos, eles eram de outra religião, eles eram da Umbanda. Só que eles não inseriam aquilo lá dentro para todo mundo fazer. Cada um tinha a sua escolha. Era livre. Tinha dias que ia um pastor lá levar a palavra, tinha dias que ia o pessoal lá da Brahma Kumaris, do yoga, vários voluntários, entende? Era um negócio meio aberto, podia fumar cigarro lá dentro, o desafio jovem não pode, né? Eles cortam tudo. Lá tu podia fumar. Só que tem uma limitação. Então aí eu fui pela segunda vez lá me internar e comecei a frequentar lá o centro das mulheres, né? Ajudar alguma coisa, outra que elas não podiam, às vezes limpeza de pátio, capinar. Como eu trabalho com construção, construir alguma coisa. Ia lá, aí conheci ela lá. Entendeu? Agora deixa pra mim. Aí conheci ela, a gente se conversou lá e tudo, falamos com os donos que a gente estava interessado no outro. Mas foi algo assim de Deus mesmo, que a gente, tipo, respeitou até isso, entendeu? Sim. De conversar só. Nunca, outros que se envolveram lá, se extrapolaram, recaíram, foram embora e a gente levou tudo certinho. Aí, como a minha mãe já era da igreja, eu falei pra ela, ó, eu não vou ficar aqui o resto da minha vida aqui dentro, que nem a maioria fica aí, termina o tratamento e fica vinculado àquele lugar e aí, tipo, só consegue estar bem lá dentro. Sim, se torna dependente. Ele não sai de lá para poder ir trabalhar, para poder ter uma família, ele tem que viver lá dentro, porque ele pegou aquilo ali como o que vai ajudar ele a se manter de pé sempre, entendeu? Aí eu disse, não, eu quero viver, eu quero trabalhar, e aí se tu quer ir comigo, vamos embora, entendeu? Tu já terminou o teu tempo mesmo. Ela era monitora quando eu estava lá indo terminando. Quando era residente, eu já tinha. Eu tava com 6 meses para terminar, faltava 3, ela tava lá de monitora. A gente se conheceu, já tava saímos de lá e aí fomos para a igreja. Aí temos até hoje. Na verdade, assim, aí quando o Juliano, eu vim de Mostardas, né? Aí, tipo, foi nesse dia aí que eu caí em si, eu digo, Jesus já tinha apanhado nesse dia, ido presa 3 vezes no dia anterior. Então eu digo, só Jesus na minha vida. Só que assim, eu sempre fui do mundão, bem louca, mas eu dava uma passadinha na igreja. Porque a minha irmã sempre foi evangélica desde os 11 anos, né? Então, às vezes chegava em casa muito louca, ela tava lá com o radinho bolinha, fazendo oração, né? Ela é do Deus e Amor até hoje. E fazendo a oração e lá naquele espírito, sempre orando e eu sempre na minha vida passava na igreja. E aí, numa dessas vezes eu fui. Meu nome é Renata, né? Renata Rochelle. E aí eu fui e a irmã olhou pra mim e disse assim, olha, irmã, Deus mandou eu dizer pra você que tá muito próximo do dia dele mudar a história da tua vida. A tua vida é assim, ó. Sabe aquelas pessoas, Deus vai mudar a tua história, algo que ninguém viu aqui. Vai ser uma mudança que as pessoas vão olhar pra ti e vão te olhar 2, 3 vezes pra dizer o que aconteceu na vida dela. E eu ali, já com aquele coração, né? Eu digo, amém, eu recebo. E eu fiquei com aquela promessa. E daquilo ali eu nunca me esqueci. Eu ia sair da igreja, usava droga e ia. Só que teve um dia que eu roubei R$50 no meu vô. O cartão no meu vô e eu saquei no banco. Eu nunca tinha entrado num banco na minha vida, eu tava na miséria. E saquei aqueles R$50 do meu vô. Eu tinha roubado de Deus todo mundo, mas do meu vô
Da minha avó já tinha roubado outras vezes, mas do meu avô aquilo foi uma facada no meu peito. Eu disse, poxa, eu não tenho mais a minha mãe, que eu perdi aos 19, né? E agora tô fazendo isso com meus avós que me criaram. Eu digo, não. Pedi ajuda pro meu pai. Na época, o meu pai pediu assistente social, né? Ajuda. A prefeitura começou a pagar lá o tratamento, onde eu fui em Nova Santa Rita, né? De Mostales da Nova Santa Rita. Eles pagaram lá o tratamento de 1.200, nunca eu ia ter, né? Depois, aí nesse meio tempo, conheci o Juliano. Como o Juliano diz, a gente tá lá, eu me internei com 30 mulheres. Lá eu levei uns tapas. Tipo assim, Deus pega o vaso e amassa. Porque eu era brabona, eu não aceitava um pisca diferente. Porque comigo já dava ruim. Só que assim, lá dentro eu levei uns tapão, eu podia revidar. Só que eu queria ficar diferente. Eu era fofoqueira. Lá dentro eu tinha que olhar as coisas e ficar calada. A gente passa lá dentro, tu senta no meio de 30 mulheres ou de 30 homens lá e tem o... se chama autoajuda. Isso tu tem nos 3, 6 e 9. No 9 é light porque tu já tá indo embora. Mas nos 3, eles começam. Tens atitudes de uma pessoa arrogante, tens atitudes de uma pessoa prepotente. Tu tem que sentar no meio da roda e cada ouvir. Fala tudo aquilo todos que os... até ali tu demonstrou que tu é. Sabe? Cada um te fala e tu não pode falar nada. Tem que só E aí, às vezes, tu pode escolher o deserto, que é pra ficar na tua, né? Ou tu pode se E o socializar. monitor que tá ali, ele fica com o caderno e ele anota tudo que falaram. Depois ele te entrega. Isso aqui é tudo. E eu tenho lá isso guardado até o dia de hoje. Arrogante, prepotente, mentiroso. Porque, malandro, gente, assim, ó. sabe? Porque, Aí, gente, às vezes, assim. o cara chega nos 9 meses e aí falam tudo aquilo de novo. Tipo, No que tu melhorou? Não melhorou. Tu não melhorou com os que estão aqui contigo. Como é que vai ser lá quando chegar na tua casa, na tua família, com teus filhos? Porque às vezes nas comunidades terapêuticas a gente pensa, os drogados aí da rua, tem médico, tem advogado, todo mundo. tem policial, cara com filho. Eu conheci jogador de futebol. Lá, eu fiquei 3, 4 meses de voluntário. Eu ia ali, dava uma palestra, ensinava a Bíblia ali, estudo bíblico. E eu conheci até jogador de futebol que estavam lá e desnorteados. E assim, tive aquele período ali, depois subi um pouco mais de nível, terminando meu tratamento, né? Passei a ser residente de nível avançado, né? Que tu vai ser uma estagiária, né? Que tu já terminou teu tratamento, então tu pode ser. Nesse meio tempo o Juliano chegou, ele tava fazendo umas reparações nos armários que tinha lá, né? E a diretora da comunidade, que ela é uma pessoa maravilhosa, né? Ela não é, vamos dizer, ela não tem a mesma fé que a minha, mas, tipo, pra mim, né? Ela com a escolha dela, mas eu sei que o meu Deus, ele é maior do que tudo, então ele pode chegar nela também, porque ele não tem distância pra operar, né? E ela falou pra mim, minha filha, esse moço ali, eu assim, eu olho, eu vejo vocês, porque tu é uma pessoa assim, assado, né? E ele é. E eu olhei, julguei, né? Eu digo, tem certeza? A minha miséria, né? Olhando pra miséria dos outros. Porque, assim, não é porque tu terminou o teu tratamento que tu não continua meio tóxica, né? E eu sempre digo, a droga em si, ela é um conjunto de fatores. Ninguém chega e diz assim, hoje eu vou usar droga. Não, o cara foi lá, mentiu, traiu, roubou, adulterou. Então, a mulher, que eu digo, né? A pessoa fez um bando de coisinhas desde, sabe? Pra chegar lá e depois só ter a droga. Tanto que quando tu pega, entendeu? Tanto que se tu for ver com Jesus é assim. Quem que Jesus vai lá e busca para ser os 12? Né? Ele vai lá e busca o ex-cobrador de impostos, né? Ele vai lá e busca aquele lá que tava lá numa rede pescando lá para voltar, irado, sabe? Né? E isso Pedro era irado. Paulo eu era a pessoa de Paulo, eu era rejeitada pela sociedade, porque eu não podia ver nenhuma fagulha aqui, que eu já dava de mão, entendeu? Então, tipo assim, eu era a pessoa rejeitada. Então eu digo, se Jesus não me quisesse, sabe? Então tudo que hoje eu tenho na minha vida, Jesus me devolveu os meus filhos. O meu filho mais velho, eles sabem, eu sou jogo aberto, carta limpa, eu não escondo nada dos meus filhos, sabe? E eles sabem que eles não foram criados por mim por causa das drogas, fiz a minha escolha e eles não faziam parte da escolha errada que eu fiz, sabe? Então eu não queria aquilo pra eles. Depois lá dentro da comunidade, né, eu e o Juliano
nos conhecemos, Jesus me devolveu a oportunidade dos meus filhos me querer perto deles, né? Me chamar de mãe. Hoje a minha filha, inclusive, veio para passar essas férias comigo da escola. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? Tudo teve a mão de Deus. A gente se conheceu, saímos de lá com o propósito de seguir a Jesus. Já estava lá dentro, antes de qualquer coisa. A gente saiu de lá fumando cigarro. Jesus nos batizou, nos libertou lá fora, sabe? Eu, que nem eu disse pra vocês, fui batizada dentro do banheiro da CMPC, trabalhando ali como um dia qualquer, porque Jesus, ele não tem... Ele me mostrou a todo tempo, sabe? Jesus me mostrou a todo tempo que ele não tem hora, não tem lugar, não tem pessoa, ele faz e pronto, porque ele é Deus, sabe? Então, toda vez que a minha mente quer voltar e olhar para ver se alguém tem... será que Jesus vai ali, sabe? Quebrou o jugo que eu tinha. Por isso que eu digo assim, não tem como tu olhar para uma pessoa e dizer assim, tem as características de que vai andar com Jesus. Não. Jesus gosta das coisas improváveis. Daqueles que a gente olha e diz, né, tu... Não. Sabe? Sim. Então eu digo, a gente às vezes, né, tem o olho de querer escolher, mas Jesus é quem escolhe. Não adianta. Tá escolhido, né? Então, depois que a gente teve isso aí, eu e ele tivemos junto 2 anos, não era casado ainda, nada, a gente sempre tentou ter filho, não conseguia. Depois fomos lá, nos casamos, nos batizamos no dia do nosso casamento na igreja e descobri no outro dia que estava grávida. Tá tudo certo. Que bênção. Mais um milagre. Mais um milagre. Entendeu? Então, não tem como, assim, pessoal, dizer assim, não, mas isso aqui fui eu. Nada foi a gente, sabe? Porque, com certeza, sabe? Por isso que eu digo que eu gosto muito das passagens ali onde fala de Paulo. A gente era um Paulo. A gente era um Paulo que a gente hoje só tem Jesus. Continua, né? Só tendo Jesus. Então, a nossa vida é todos os dias um milagre. Todos os dias, e a gente entende isso perfeitamente. Se Jesus não quiser, nós não fazemos nada, não conseguimos nada. Nem hoje nós não estaríamos aqui, porque esse privilégio é totalmente de Jesus. E é bem forte, sim, né? O testemunho. E qual é agora me fugiu a palavra. Alguma palavra, assim, que vocês pode deixar para caso alguma mãe ou algum pai tá passando por isso, né? Por uns filhos nas drogas. Como se diz, um conselho que vocês dariam para essa mãe, para esse pai, ou até mesmo para esse filho que vê os seus pais nas drogas, um conselho que vocês dariam para ele? Bom, a gente tem a experiência assim, sabe, que a gente tá falando, a pessoa, o adolescente, o jovem, a pessoa às vezes até já adulta ali, se envolve com droga, e a gente às vezes fala droga, mas a gente esquece às vezes do álcool, né? Sim. Que a porta de entrada é o álcool para as drogas. O adolescente, ele pode um dia ali experimentar um cigarrinho de maconha, mas aquilo ali não vai fazer ele entrar pro mundo das drogas. O que vai fazer ele entrar pro mundo das drogas, às vezes, é os próprios pais. Com a cerveja do fim de semana. Tem pai que, tipo, meu filho, vai lá no bar, lá traz cerveja pro pai, traz cigarro pro pai. Aquilo dali tá influenciando. Tá influenciando. E aí, como é que tu vai dizer? E a gente tem uma coisa assim com nós, sabe? Como é que não é julgando nem criticando quem bebe, quem fuma, não é isso. Não, a gente tá falando através do que aconteceu com a gente, né? Assim, Sim. Eu vou ensinar o meu filho. Roubar é errado. Tu viu o teu pai roubar? Não, então não rouba. Como é que tu vai falar pro teu filho, não bebe? Beber é errado. Se todo dia tu tem cerveja dentro da tua geladeira e tá bebendo, teu filho vai dizer, não, eu vou beber porque meu pai bebe e eu acho legal tudo que meu pai faz. Não fuma cigarro, viu? Cigarro mata, mas aí ele tá fumando. As mulheres com as crianças no colo com cigarro fumando, entendeu? Então, às vezes, o maior conselho, às vezes, pros pais é o que diz a Bíblia, sabe? Ensina a criança o caminho que deve andar. Mas se os próprios pais não conhecem o caminho, eles vão ensinar qual caminho para os filhos.
Às vezes, sem querer e sem se perceber, os pais hoje eles estão empurrando Incentivam. os filhos dele para perdição. Nós conversamos Sabe? sobre isso no podcast com o Cleiton, né? A influência que os pais têm na vida da criança, às vezes o pai não tá nem. Eu não tenho filhos, né? Mas às vezes o pai não tá nem falando, não tá nem falando as palavras, mas pelas atitudes já tá influenciando algo. E eu digo assim, ó, o que acontece? Eu não sei o futuro dos meus filhos amanhã. Podem sim, digo abertamente, eu criá-los na igreja e depois eles não querer. Só que é o seguinte, dentro da minha casa, no momento que eles estão comigo, eu sei o que eu devo incentivar eles. E eu sei o que deixar eles sim incentivar. Depois, nos 18, nem nos 18 se eles moraram lá em casa, né? Porque lá a regra é clara, é do jeito que a gente deixa. A gente tem o hábito, não julgo quem faça diferente. Nós temos o hábito. Temos familiares que curtem as suas vidas, bebem, fumam. Lá em casa, não. Lá em casa a festa é sem bebida, sem cigarro, geladeira, não entra bebida de ninguém. Não entra do meu irmão, não entra do meu primo, do meu parente que é lá em casa. É no seco. Só na graça de Jesus. E refrizinho. Por quê? Exatamente. Por quê? Porque eu não bebo. Já bebi. Não bebo mais. Então, hoje eu tenho que dizer para os meus filhos, eu não faço. Então, o que eu não faço não vai entrar dentro da minha casa. Para eles não pensar assim, ó, não, eu posso, porque tu deixou fulano fazer, não, aqui dentro de casa não. E eu também, a gente tenta sempre lidar com a maneira dos filhos na questão assim, gente, vocês vão passar por diversos, isso, mas Jesus diz, não é por aí. A palavra fala, não é por aqui. Entendeu? Então se baseie na palavra e se firme. Porque não tem, como é que a gente pode dizer, não tem uma outra verdade a não ser a Bíblia. Verdade? Né? E se esse não for a lâmpada dos pés deles, O que vai ser, né? Inclusive, ela estava até falando, a Clarice estava até falando sobre que praticamente em quase todos os podcasts que nós estamos fazendo, episódios, a gente sempre fala que sempre chega nesse assunto, né? Sobre filhos e pais, pais e filhos. E, na verdade, os pais, eles são o espelho. Os filhos, eles estão vendo, eles estão olhando para ti e aquilo que tu é, eles vão ser. Se tu é um bom marido, se tu tem uma filha menina e tu for um bom marido pra sua esposa, ela vai ver aquilo dali, ela vai querer um homem assim. Eu quero um homem igual meu pai. Um homem que me trate igual meu pai trata a minha mãe. Igualmente o menino. Ele vai falar, não, o jeito que o meu pai trata minha mãe, eu vou tratar minha esposa. Porque a gente é o espelho dos nossos filhos. Então, a gente sempre chega nesse assunto, né? Porque é um assunto importante falar. Que, como o irmão Juliano ali estava falando, o que a gente ensina para nossos filhos é aquilo que quando lá na frente ensina a criança no caminho que deve andar, para lá na frente ele entender. Quando acontecer algo, ele lembrar, não, meu pai me ensinou dessa forma e eu vou praticar dessa forma. Tem uma frase que é muito certeira, né? E eu digo assim, que é do Cortella. O mundo, né? O mundo que eu vou deixar para os meus filhos vai depender dos filhos que eu vou deixar no mundo. É verdade, é verdade. Né? Então, assim, não tem como eu digo para os meus filhos, vocês tiveram uma mãe lá que teve problema com droga, com prostituição? Teve, cara, mas vocês têm essa mãe aqui. Vai por essa. Porque aquela lá poderia nem estar aqui hoje para falar com vocês. Sim. Então, assim, não tem base diferente para viver a não ser viver pela palavra de Deus. Não tem, pessoal. Assim, ó, os valores estão trocados, sabe? E eu digo assim para vocês, hoje, se a gente fosse as pessoas de antigamente, hoje, com certeza não ia dar nem tempo, sabe? Porque eu digo assim, ó, só Jesus que chegou na misericórdia. E às vezes Jesus tá ali todo dia. E o que eu, né, principalmente, eu tive, assim, a gente teve lá, conheceu os dois lados da moeda, tanto do usuário quanto do familiar. Então eu digo assim, ao pai e à mãe que tem problema com seus filhos assim, não desista, tenha fé. Fé em Jesus, porque se Jesus não fizer, ninguém faz, sabe? E os filhos que têm com os pais, a mesma coisa, fé
Jesus, assim, ó, Jesus, né? A gente tem que ter fé em Jesus, temos que ter atitude. Por quê? Porque não tem como tu ter a fé e tu ficar parado. O que é a fé? Né? A fé, né? A fé, ela te faz tu andar. Sim. O que aquela mulher do fluxo de sangue fez? Ela não tava nem aí se ela ia ser o último dia da vida dela. Ela só queria apenas, ó, ter certeza que a última tentativa dela ia dar certo. Que era chegar até Jesus. O cego Bartimeu, tava todo mundo lá. Ô, cara, cala a boca, cala a boca. É a mesma coisa com as pessoas que têm familiar, dependentes químicos, ou sei lá, não vai, isso aí não adianta. A nossa família ouvia isso todos os dias. O meu pai ouvia essa daí. Ai, Jorginho, daqui a pouco essa guria vai estar morta aí, mas quem dá a última palavra é Deus, pessoal. Por Sim. isso que eu digo, não tem ponto final se Deus não botar. Quanto à vida, a esperança. E a gente almeja pela salvação. Então eu digo assim, se nós almejamos por esse Jesus, que ele é tão poderoso, só experimentando para você saber, né? Quem nos assiste, pessoal, deixa a tua fé tocar em Jesus. Corre pra Jesus. Corre, É, não Enquanto tem. é tempo. A irmã falou algo muito importante, né? Que hoje nós escutamos uma pregação que falava sobre isso, né? Ela falou que o mundo tá de mal a pior e cada vez mais esse mundo vai ficar mais difícil e pior. Vai. Mas nós ainda temos a oportunidade Temos. da salvação. Então, enquanto há tempo, nós temos que correr para Jesus. Eu já falei isso várias vezes, mas é muito importante que a gente exercite isso e exercitar também, colocar a fé em ação, né? Sim. Que nem a senhora falou, Dá o primeiro passo. dar o primeiro passo. Primeiro passo. Às vezes a pessoa não tem coragem, alguma coisa assim, e talvez alguém esteja escutando isso que pediu um sinal e tá aí o Tá sinal. aí o sinal. Nós estamos falando sobre isso, corra pra Jesus, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui nessa terra, né? Nós não sabemos até quando nós vamos estar aqui. Então, enquanto nós temos a oportunidade, aproveite essa oportunidade. Corra pros braços de Jesus, porque ele faz milagres que a gente não imagina. Nós estamos aqui escutando, e eu acho que nós conseguiríamos ficar a noite toda escutando os milagres da vida de vocês. E tudo isso é Jesus que faz. Que faz. E que nem eu sempre falo assim, sabe, pessoal? Não tem por que tu não escolher, sabe? Ter fé em Jesus. Que nem eu digo assim, pô, tu não vai acreditar, tu vai te deprimir, tu vai entrar em parafuso. Porque o teu amigo não pode te ajudar. Entendeu? Ninguém pode te ajudar. Então, se tu colocar a tua confiança em Deus, tu sabe que tá lá e é Deus que sabe. Sim. Se tu já usou todas as tuas ferramentas humanas que tu pôde, já correu, já foi, larga nas mãos do Todo-Poderoso. E eu costumo dizer assim, ó, tem aquela passagem da Bíblia, que o Juliano é bom de Bíblia, eu amo um amor, né? Mas o Juliano, eu digo assim, Jesus me dá um entendimento que às vezes, né, que nem a gente tem que também ter cuidado, né, dos falsos profetas. Eu digo, meu bem, isso aí, né? E aí eu digo assim, gente, tem aquela passagem lá que diz, né, que a palavra é loucura, né? É loucura. Aí as pessoas querem pensar o que o crente tem? Que quer essa gente louca? Gente, sabe o que acontece com a gente? A gente tá aqui, ó, sabendo que a qualquer momento o nosso Jesus vem nos buscar. Então, tá tudo certo. Pra nós, ó, fechar os nossos olhinhos aqui, nós sabemos pra onde vamos. Essa é a diferença da pessoa que crê em Jesus. Essa coisa muito doida. A morte não é o fim. Não, entendeu? A morte não é o fim. E não é uma preocupação também, né? Não é. Eu digo assim, às vezes eu olho eu no espelho e digo, olha, corpinho, vai ficar. Tá? Vai ser tudo transformado em glória. Tu não vem querer me deprimir na frente do espelho. Tudo isso é Jesus. Eu digo assim, a nossa autoestima. Quando tu olha, sabe? Não tem ninguém que te bote pra baixo. Eu sei a pessoa que eu fui lá atrás. Então ninguém, eu não dou essa autoridade pra ninguém porque eu sou filha do rei. Eu olho pra mim e digo aleluia. Tem vezes que a gente não tá assim naquele uau. Mas eu digo o quê? Eu olho pra mim e começo a conversar com Jesus. Eu digo o que é? Olha onde tu está hoje. Tu não passava, né? O Juliano chegou numa fase que eu digo pior que eu. O Juliano conseguiu roubar o chinelo do mendigo, né? Então... Meu Deus! Isso Né? aconteceu? Sim. Como isso? Não, eu saí Ele vendeu um o dia, que ele tinha, né? aí vendi tudo que eu tinha, né? Fiquei só com a bermuda e o tênis foi, a calça foi. Aí me deram uma bermuda velha, eu botei, a jaqueta foi, camisa tudo.
Aí eu tive que vir lá da Coab até em casa. Aí eu vim por dentro dos pinheiros ali no escuro, Meu Deus. que nem um bicho mesmo, né? Sim. É. E aí no meio do mato eu encontrei onde um cara morava, que eu até sei quem é ele, né? É onde ele ficava ali, aí vasculhando os negócios dele, aí achei meu chinelo todo rasgado, botei nos pés pra vir pra casa. Ah, que situação. E aí, É a situação que a gente eu digo chega, né? assim, ó, hoje a gente ri, fala, né? Mas eu sempre me emociono, porque assim, o estágio da vida de uma pessoa sem Jesus, gente, ela pode não morar na rua, ela pode ter a melhor casa, ela pode ter todo o sucesso da vida. Não tem diferença dessa pessoa que o Juliano pegou o chinelo. Não tem. A miséria espiritual é pior que a miséria física, né? É, Porque tu Porque a pode miséria ter. física nós podemos solucionar. O cara precisa de uma roupa, a gente leva. Precisa da comida, a gente leva. Mas mas em é Jesus, espiritual. Gente, se ela eu, não quiser, não adianta nós ir lá Porque, levar. porque o espiritual tem que partir da pessoa, né? eu fui uma das pessoas mais precárias que no meu ciclo lá, quando eu fui me internar, eu conheci pessoas incríveis. Podóloga. A gente tinha o sábado da beleza. As gurias sabiam fazer tudo do salão mais fino. A gente ganhava, às vezes, coisas delas, assim, ó, finíssima. E tinha uma que morava lá na divisa do Uruguai. Então a gente ganhava coisas assim que eu, pra mim, olhava assim e digo, nossa, e pra eles, sabe? Então, depois que tu tem Jesus, tu pensa assim, ó, eu poderia ter tudo que eu tenho hoje, mas se eu não tivesse Jesus, tem um louvor que diz agora, que eu até tô cantando, né? Tudo é perca se não tenho aqui. E a nossa vida é uma perca se não tiver Jesus. Então, assim, a nossa hoje, né? Que eu digo assim, a nossa recuperação hoje é baseada tudo em Jesus. Não tem. A gente não conseguiu nem tomar o tal do remédio, né? Eu caí durinha em vez de um quarto de remédio que eu tomei. Então, assim, foi tudo baseado na misericórdia de Jesus e a gente vive isso. E eu tenho certeza que se eu sair do caminho de Jesus hoje, amanhãzinha, eu tô lá, ó, sem salvação. É a certeza que eu tenho. Sim, Então- e essa força só Jesus que pode dar, né? Só Jesus que pode libertar alguém de uma situação tão difícil, né? E eu achei também interessante que o senhor falou sobre a miséria espiritual e física, né? Quantas pessoas a gente vê que tem todo o dinheiro do mundo e acabam cometendo suicídio Sim. ou entregando a vida às drogas porque aquele vazio lá ainda não entendeu o que ela precisa, né? O Brasil, né? Eu gosto de falar assim, é uma verdade. O ser humano, ele tem um vazio dentro dele que é do tamanho do próprio Deus, né? Imagina. Então nada que tu for buscar para preencher nunca Vai preencher. vai preencher. Verdade. É por isso que um usuário de droga, tudo, bebe uma garrafa de cachaça hoje, bebe outra amanhã e vai beber pro resto da vida e vai fumar e vai fazer tudo porque não adianta. Agora tu falou em libertar, eu lembrei da passagem que é clássica, né? João 8,36, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, Serei sereis livre. livres. Então não adianta, né? Eu conheço pessoas, amigo meu hoje, tá nas drogas, ele fez mais de 25 internações igual a que eu fiz. E a gente tem um também que a gente E não conhece. consegue, que não conseguiu. E se não é a misericórdia de Deus, ele não vai conseguir. Porque ele já está bem mais de idade, já está com 50 e poucos anos, já está terminando o tempo dele, né? E uma coisa assim também interessante, a pessoa que ela teve uma vida assim de drogadição e que hoje, vamos dizer assim, se recuperou, né? Porque a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fala que a dependência química, seja ela de álcool ou outras drogas, ela é progressiva, incurável e fatal. Progressiva porque tu começa com pouco e tu vai até não poder mais. Fatal, incurável, porque eles dizem que não tem cura. E Não tem como fatal porque regredir, leva à né? morte. Então, esse incurável que eles falam é assim, ó. Tu nunca vai conseguir voltar de novo a usar como lá no início. Ah, não, agora eu tô recuperado, eu vou voltar a fumar só um baseadinho. Não, tu vai voltar pro mesmo buraco que tu tava. Porque é incurável. Não existe.
é nesse sentido. Mas só que aí a gente vai para a Bíblia e o que eles falam, isso não é um 100% a verdade. Porque Jesus disse àqueles que haviam crido nele, né? Lá em João 8,31. Se vós permanecerdes em mim e na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade E vos a libertará. verdade vos libertará. E assim, né, pessoal, o muito importante é assim, ó, às vezes eu gosto muito de frisar isso. E as pessoas dizem assim, tu foi pra igreja e tá. Não, é Jesus. Totalmente Jesus. Porque tu não pode ser algo fanatismo. Porque eu, a Rochelle, consegui. Não, é a misericórdia de Jesus. E eu tô sujeito porque a Bíblia diz aquele que tá de pé cuide para não cair. Então, é um fator de escolha todos os dias. Eu tive que renunciar a familiares, amigos, hábitos. E tem até o dia de hoje, eu reconheço quando eu tô pertinho lá de querer me afastar. Pessoal, assim, não se escandalizem. Eu não consegui estudar de noite. Porque era algo que estava me trazendo um pouquinho de mim dentro, Sim. sabe? Da minha velha Eva, dentro de mim para fora. Então, assim, até isso lá na comunidade, Deus mudou meu nome, né? Eu sempre fui Renata, Renatinha, filha de Jardinha, Renatinha. Quando eu estive na comunidade, tinha 2 Renatas. Eles passaram a me chamar de Rochelle pelo meu segundo nome. Então o Juliano me conheceu como Rochelle, ficou Rochelle, todo mundo é a Rochelle. Sim, E eu dei chamo glória a de Deus. Rochelle também, né? Sim. Eu digo assim, meia Jacó, né? Eu digo aleluia, Jesus, porque Deus, ele faz desde o início, ele até o fim. Então eu acredito assim que se a gente se comprometer com Deus na mesma proporção e na intensidade, ele garante, sabe? Só que eu digo, não adianta nós chegar até aqui, olhar e querer ajustar um caminho que não é mais para ti. Serve para quem usa droga, para quem já teve problema com o matrimônio, para quem já teve problema, seja com a igreja, para quem já teve. Não interessa, pessoal. Tem coisas que a gente tem que tirar dos atos da nossa vida para sempre. Deixar Deus remover aquela pedra e pronto, sabe? Então eu digo assim, não adianta a gente querer, né? Que nem eu digo, fulano quer ser liberto das drogas, vai ser liberto? Vai. Mas vai ter que fazer a escolha de verdade, né? Sim. Que nem eu digo assim, ó, a gente, né, tem um negócio lá na nossa casa assim, ó, não tem essas aí. Nós vamos pra igreja, nós vamos focar na igreja, nós não vamos disse que me disse, coisinha que me disse. Não, a gente vai lá, a gente pode fazer um comentário ou outro dentro da nossa casa, mas não. Isso não é atitude nossa de cristão. Isso era coisa que a gente fazia antes de ter Jesus. Sim, você falou, né, seu testemunho. Até isso Deus molda. Tudo. Por quê? Porque tem que ter uma transformação. E aí, que nem eu digo pra vocês, a gente tem que se aperceber os detalhes. Que nem pra chegar até Jesus, foi tudo em detalhes. Olha o rico. Jesus, eu faço tudo isso, né? Jesus vai lá e dá uma aquisição de lista pra ele, né? Ó, tá praticando a lei? Ó, tô. Vai lá e vende tudo, vai lá e dá tudo então pros pobres. Porque tem coisas que a gente não quer tirar. Sim. E aqui, às vezes é aquilo ali que vai nos dar. Às vezes só falta isso, né? Lázaro e Rico é espetacular. Eu tava dizendo pro meu esposo, eu olhei para aquela palavra, eu digo, para aí que tem algo a mais. Será que nós não estamos vivendo muitas das vezes que nem o rico, nos regalando da nossa vida? E os Lázaros estão ali, às vezes, ó. Mendigando que a gente deixa cair pelo caminho. Vocês falaram sobre essa passagem. Você queria falar alguma coisa? Não, é tremendo. Eu digo assim, gente, se tu começar a ver a Bíblia, tu fica cada vez mais exprimido, porque Sim. tu pensa Jesus. E tu, Juliano, gostaria de falar mais alguma coisa? Acrescentar alguma coisa que ela tava falando ali? Não, acrescentar assim, né? Como eu estava falando estamos falando nesse ponto sobre droga e coisa, né? O problema, assim, da pessoa que vai, tu vê, assim, um índice muito pouco de quem consegue sair das drogas através de centros de recuperação. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem suportar o tempo que existe dentro disso, sabe? Aí eu pensei, mas por que tem que ficar 9 meses lá? Não posso ficar um mês. Não, deu 2 meses, eu já tô bem. Liguei pra minha família, vem buscar, tô com 3 meses. Não, agora, cara, tu tá 30 anos na droga, tu acha que em 3 meses agora, não, agora
engana, né? 20 anos nas drogas, eu acho que em um mês agora. Não, agora eu vou. Não vai, cara. Não vai. Então é um tempo. O que é 9 meses? É um novo nascimento, é uma vida. Só que dentro daqueles 9 meses é dividido em 3 períodos. 3 meses de desintoxicação, mais 3 meses de ressocialização, e os últimos 3 meses é quando tu vai começar a sair dali de dentro e ir um pouco na tua casa e voltar de novo. Pelo menos onde eu estava era Sim. assim. E aí o que acontece? Esse período de 9 meses não é nada. Não é nada. Porque até 5 anos depois que tu fica bem, É considerado até sobriedade. 5 anos, para tu tá em sobriedade, que a gente chama, que é o que é sobriedade? É quando não existe mais resquício nenhum de droga psicologicamente na tua cabeça. Não existe Né? mais droga Sim. no teu corpo, não existe mais nada. Então, se em 5 anos depois que tu estiver bem, tu voltar, é porque tu fez uma escolha de querer voltar. Por isso Não que é só teve Jesus. nada que, tipo, não, é porque ele ainda tá, não, foi uma escolha. Então tem esse tempo, e é difícil, e é porque ela falou, tu tem que às vezes renunciar, às vezes, pessoa da tua família, o lugar que tu ia, pessoa que tu conversava, é uma renúncia. E a gente olha para a Bíblia, Jesus falou que para andar com ele tem que ter renúncia, né? Sim. Então, Negar a nossa as pessoas, vidinha, às vezes, né? elas acham que, tipo, mas não tem problema eu parar ali um pouquinho na esquina, trocar ideia com aquele meu amigo ali. Tem. Depois de um tempo não vai ter, mas por um tempo precisa. É preciso tu te sair daquele meio ali, sabe? Até Então, porque se nós fôssemos ficar confortáveis, a gente não precisava nem aceitar. É que começou a chuva agora e por causa do microfone. Aí não tá saindo. Tá saindo pouco som. Ah, mas tá Mas bom. eu acho que isso a gente pode explicar. Assim, começou a chover aqui muito Uma forte. benção, chuva de Graças benção. a Deus começou a chover aqui bem forte. Então, esse ruído no microfone é a chuva. O moço aqui, o técnico, falou que a O seu nossa esposo. É, meu esposo que é técnico e é meu técnico favorito aqui no podcast. Ele falou que consegue escutar nossa voz. Então, se vocês escutarem esse ruído, é a chuva, tá bom? É. Mas, seguindo o que a gente tava falando... Eu tava falando, eu esqueci. Vou falar. Mas aí ficaria muito confortável pra gente, né? Imagina não precisar mudar nada. Aí a gente fica no mundo, né? Mas Jesus nos fala que tem que ter essa renúncia porque é o melhor pra gente, né? É o melhor pra nós renunciar também. Às vezes, que nem vocês, caso de vocês, as drogas, a prostituição, ou até algo que a gente acha que é pequeno na nossa vida. Se tu for parar pra analisar, Jesus, quando ele vai, uns minutos antes, quando ele vai, tá indo pra cruz, antes de pegarem ele, o que ele faz? Ele se retira. um tiro de pedra pra orar, né? Se retira. Então, cada um de nós temos que dar essa pausa. E aí, às vezes, as pessoas não entendem, assim. Eu me doeu muito porque quando eu terminei meu tratamento, eu me retirei. Tive que não ir na casa do meu pai, sabe? Não ter um contato mais próximo, mas aquilo foi necessário. Então, nessa noite, você que porventura acha, né, que se você já tentou todos os conselhos humanos, todas as ajudas, né, que o humano pode te dar, de repente te retira e fica só com Jesus. Que vai ser, de repente, nesse meio tempo com ele, né, que ele possa fazer um milagre. Inclusive, Sinto te dizer isso nessa noite. inclusive eu não sou muito eu não sou teólogo, na verdade. Mas o Juliano deve saber melhor que eu que Paulo ele ficou 12 anos retirado, ou 14, um tempo, né, retirado depois que ele aceitou Jesus. Ele ficou uns 12 ou 14 anos, depois me corrija, retirado, sem holofote, sem nada. Depois que foram lá e chamaram ele, aí ele começou a obra dele. Não foi isso, Juliano? É verdade. E os próprios apóstolos de Jesus, os discípulos, não reconheciam ele como apóstolo. Como apóstolo. E os 12, Jesus foi lá e escolheu e chamou pelos nomes. Mas só que Paulo teve um encontro, né, com Jesus a caminho de Damasco, né? Ele é o, vamos dizer assim, o 13º apóstolo. Porque ele viu Jesus também antes
Ele- E é inclu- algo, in- não, e é algo interessante aqui que dá até um prazer de falar, né, da Bíblia. O cego, ele pediu para enxergar e, né, Paulo, Jesus precisou cegar para que enxergasse. Imagina. Né? Inclusive, A diferença é que o cego precisava enxergar para fora e Paulo precisava enxergar para dentro. Isso aí. inclusive quando essa parte que eles não, Paulo mandou um recado ou conversou com os discípulos mandando falar que para avisar os discípulos que nenhum deles foram até Paulo para pregar para Paulo, mas Sim. Jesus desceu do céu, Isso. o próprio Cristo, e foi lá e pregou para Paulo. É tremenda essa passagem, né? É verdade. E é assim mesmo, quando tu não quiser escutar a voz de ninguém, Deus não se inibe de ir até onde tu te... É verdade, né? Porque foi assim comigo, naquele dia, deitadinha naquele colchão, eu já tinha escutado todas as vozes, mas foi aquela hora ali que não tive pra onde fugir. Eu também acho interessante que vocês são líder do departamento de missões, né? Verdade. Vocês são Pode- líder do fala aí, departamento de homem. missões. Sim, a gente congrega, como eu falei no início, ali no setor ermo, né? Uhum. Da Igreja Assembleia de Deus aqui de Guaíba. O pastor Nilton, a esposa dele, a irmã Cláudia. E eu e minha esposa, a gente é líder do departamento de missões e evangelismo ali. A gente faz cultos, né, de missões e evangelismo para incentivar a igreja a ofertar para missões, a pregar, a evangelizar. A gente faz trabalho na rua às vezes também. Então, é uma coisa que a gente gosta, né? Porque a gente veio disso, sabe? Alguém É isso que eu foi tava atrás do pensando. nosso- Vocês gente- foram direcionados para o departamento, pra um departamento ótimo, assim, para vocês desenvolver isso. Na verdade, Desenvolver antes da gente, a gente era de outro ministério, a gente iniciou, né, em outro ministério, e quando a gente, tipo assim, não tinha isso, no outro ministério não tinha de departamento nem nada, a gente gostava de pegar a caixinha Eu e ia a falar rua, sobre isso né? agora. Que Por eu quê? vi os vídeos deles na praça ali Tem. do centro, com a caixa com o microfone pregando. Eu ia falar sobre isso. A gente sempre gostou disso. Inclusive, agora a gente foi até o pastor Felipe que pregou no nosso culto de missões em fevereiro, março, se eu não me engano, que na fizemos Praça na das rua, Laranjeiras, na né? Praça das Laranjeiras. Porque eu amo estar na rua, né? Eu amo estar na rua. E assim, provavelmente que hoje vocês não nos vejam muito assim, no foco das vistas. Porque eu acredito que o trabalho de missões também, ele é no oculto, ele é na visão de Deus. E nem todo sempre é óbvio que isso aqui é importante. Sim. Mas tem coisas que é lá tu No e íntimo, Deus, sim. e ponto, sabe? Então, assim, às vezes tu não vai estar dando o resultado que o telespectador gostaria, mas tu vai estar lá com ele, tá tudo certo, sabe? Então, eu digo assim, isso é gratificante, né? Que nem a gente é do departamento de evangelismo e missões, a gente tem costume também de, assim como vocês, ornamentar a igreja, né? Porque isso, para nós, né? Cada país, cada cantinho aí foi Deus, criação de Deus por completo. Então, não tem como a gente hoje almejar o céu e não querer que a nação almeje também, né? Então, a gente tá aí fazendo essa obra aí, a gente tá total disponibilizando, né? O nosso tempo também, sempre que puder, missões, culto na rua, culto isso, culto aquilo, bora lá, né? A gente não pode, às vezes, também, de repente, sair como gostaria, porque a gente também tem a congregação ali, né? E nós tá sempre... O Juliano faz parte lá ainda da diretoria lá, Da igreja, né? também. Então, ele é um pouco mais, né? Tem um pouco mais ali de afazeres, mas a gente sempre entra em contato com o pastor, assim, que nem vocês, pede autorização e nós estamos indo, porque... Tem que cumprir o I. tem- Inclusive eles estavam falando aqui antes do podcast que vai ter Ah, um é. encontro, uma campanha. É. Fala um pouco sobre a campanha que Cultos terá missões. os dias, E o de... os preletores aí, os cantores. Só falar um pouco. Não, a gente, na verdade, a gente já tem a nossa escala dos cultos até o Sim. fim do ano, né? Até o fim do ano. Sim. A gente tem de 2 em 2 meses, né? De 2 em Mas 2 agora- meses. Agora, dia 17, Dia né? 17 de Dia agosto. 7 de agosto, a gente vai ter um culto de missões e evangelismo ali no Ermo, às 19 horas. O pregador vai ser eu, Deus né? vai usar ele Aí, pra É, ministrar a A palavra. gente sempre convida alguém de fora, sabe? Um irmão e outro. sim. Já convidamos várias vezes o Felipe, outro pastor de outras congregações. Já trouxemos um irmão até que tem um trabalho na África lá muito bom também, ele veio.
acompanhar. Nelson. Ele em seguida tá aqui em Eu Guri, acho que eu conheço ele, é moreninho. Isso. aham. E a Então, gente... Então, dia 17, a gente tem esse culto de missões, aí estão todos convidados para estar ali. Os guris da Entre Irmãos, que veio aqui há pouco tempo também, Isso. vai estar lá com a gente. Eles quase congregam aqui com a gente. Vive. Gurizada abençoado. Sim. Isso. E é isso aí, né, pessoal? A gente temos aí fazendo essa obra. Quero também aqui parabenizar vocês aqui por esse trabalho, né? Esse podcast é algo interessante, sabe? E que é importante porque aqui a gente está só nós, mas tem várias pessoas que vão ser alcançadas, né? Amém. Hoje, amanhã ou depois. E isso aqui também é algo importante. Eu estava agora pensando, às vezes até para pessoas assim que estão iniciando na fé, né? Perde, às vezes são tímidos para falar, então começa a vir aqui contar a sua vida, como é que começou, como é que aceitou Jesus, vai perdendo a que é encabulado, daqui a pouco é uma maneira de ajudar. É uma maneira de ajudar a pessoa ela ser mais comunicativa, né? As pessoas na igreja. Então, deixar aqui os parabéns para vocês por esse trabalho. Obrigado. Que Deus continue abençoando. Que cresça, né? Amém. E sirva também de exemplo, que para nós ela serviu, né? Vamos ver se consigo falar com os irmãos. É interessante, legal isso aqui, né? Bem... Nós gostamos de conversar com os irmãos. E gostamos de... na verdade, a ideia do podcast surgiu numa reunião de jovens, né? Jovem. A gente conversando ali, todo mundo, aí do nada, o Cleiton, né? Falou sobre podcast e aí a gente vamos começar então, vamos ver como vai crescer, né? E graças a Deus tem sido uma benção. E eu creio que vai continuar sendo, né? Eu também, né? Eu queria agradecer a vocês aí, parabéns também. Eu faço as palavras do Juliano a minha. E para nós é sempre um prazer, né? Compartilhar com os irmãos, né? Que tanto os que nos conhecem, os que estão nos assistindo, e dizer que a vida, assim, ó, ela só tem sentido quando o autor toma conta da história, né? E quem é o autor é aquele que é o criador de tudo. Então, que através desse trabalho, não só hoje, mas através da vida de vocês, pessoas sejam alcançadas. Amém. Né? Pessoas sejam tocadas a mudar. Que de repente a palavra que alguém passar aqui para falar seja uma esperança, né? Seja lá no leito de um hospital, de repente uma pessoa esteja assistindo, de repente ela acha que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer que ainda que não tenha mais solução terrena, tem solução espiritual, porque Jesus, ele é a solução, né? Ainda que a morte vença, né, a nós, ele não pode vencer, né, os projetos que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, fica aí, né, o meu agradecimento a vocês, ao pastor Felipe, né, toda a igreja da De Primavera, e ó, estão de parabéns aí, bem engajado o pessoal. Sabe que quando a gente conversou, irmã Rochelle, a senhora falou que o seu esposo é quem falava melhor. Mas eu acho que a senhora saiu tão bem na conversa e conseguiu, né, descontar tanto assim. Eu acho que um dia... Não, eu acho que se vocês seguirem à frente desse projeto lá na igreja de vocês, né, convidem ela para ser entrevistadora também. Meu Deus! Eu acho que a senhora vai sair mega bem, mega bem. Eu não sei, nós já temos que encerrar o podcast? No mínimo já passamos do horário, faz tempo. Uma hora. Meu Deus. Na verdade deu mais que uma hora, porque eles... Não tinha acho que contado 15 minutos, acho, depois o Gabriel ligou o cronômetro. 15, 20 minutos, não sei mais ou menos. Mas eu dou sugestão de vigília de podcast. Isso. Né? Por enquanto que não estamos fazendo ao vivo, a gente tem que limitar, mas quando for ao vivo a gente pode ir. Não, Silvio. E que não vai, e eu creio que não vai ser a primeira e a última vez, né? Que os irmãos vão estar aqui com nós vamos preparar outros momentos aí, porque foi muito edificante essa conversa. Nós aqui, o pessoal aqui, nós todos se edificamos. E você que está em casa assistindo, eu creio também que você se edificou e pegou essas palavras de pessoas que passaram por isso, por tais situação, pegou para você, e eu sei que Deus falou tremendamente através da vida dos irmãos. Assim como falou conosco, né? E... Eu posso... Pode falar. Então, continue acompanhando o que está acontecendo aqui no nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube.
Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Entre nas nossas redes sociais, lá no Instagram, AD Primavera, Jovens Primavera. E eu vou passar para os irmãos daqui a pouco falar no Instagram deles também. Mas eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Todo podcast eu falo assim, mas foi um podcast muito maravilhoso, né? Esse foi muito bom, muito bom. Eu tô muito feliz com a presença dos irmãos, vocês disponibilizaram o tempo de vocês. Amém. E como o Lucas falou, vamos nos organizar para trazer vocês de Em nome novo. de Jesus. E foi um papo muito edificante. Eu sempre aprendo muito e hoje eu aprendi bastante também com vocês. E só mais uma coisinha para encerrar. Algo interessante, assim, pessoal. Eu não sei se todos sentem isso, né? Principalmente o pessoal que é casal. Mas, e eu gostaria de deixar registrado isso, né? Que eu sempre falo pro meu esposo, que eu sinto tanto Deus quando ele lê a palavra, né? Às vezes as pessoas falam assim, porque os de casa não tem tanto não sei o quê. Não. Eu tenho temor do Senhor quando eu escuto meu esposo falar da palavra de Deus, né? Às vezes ele tá lá em casa explicando algumas coisas. Então eu digo assim, faz toda a diferença. Às vezes a minha filha tá em casa e ela diz assim, aquilo lá o pai tava falando, né? Então eu digo pra vocês, o plantio, às vezes parece que não tem, sabe? Não tem nada a ver, mas tem. Então peguem o hábito de abrir a Bíblia em casa, né? Eu amo quando meu esposo... Eu sinto quando Deus quer falar comigo através da palavra dele, usando ele. E aí eu digo assim, isso aqui não tem como ser dele, porque ele não sabia, não estava aqui dentro de mim. Eu digo, Jesus, tu tá usando ele pra falar comigo, Jesus. Me olhando lá, é a mesma coisa ali. Então eu digo assim, gente, foi Jesus, teu casamento é de Jesus, a tua família é de Jesus. Não tem nada fora do lugar. Não deixa aquele pensamentinho vir assim, mas será mesmo? Não. É de Jesus, foi Jesus que fez e é Ele quem vai manter. Não sei porque que eu tô falando isso, mas amém, tá? Então eu digo assim, que continue assistindo o canal, né, deles, tá? Continue assistindo o canal deles, vocês são edificadores nessa geração. Vocês são pessoas corajosas, né? Porque todo esse equipamento aqui, hoje em dia, a gente sabe que está sendo usado em outros lugares aí para muitas outras coisas. Mas que vocês permaneçam edificando as nossas vidas e a vida daqueles que assistem vocês. Amém. Que Deus abençoe. Querem deixar as redes sociais de vocês, da igreja? Não, olha, eu sou meia biruta, então não vale a pena. Não recomendo, mas tudo bem, Rochelle Ferreira, né, o Instagram. E o da igreja de Ermo, né, lá tem bastante post dos dias dos cultos. E é muito importante que interaja lá também, né? Curta as nossas fotos, né? É essa loucura aqui, né? Mas Deus tá dando a graça. O senhor quer deixar alguma palavra para os irmãos que estão nos assistindo? Não, primeiramente eu quero agradecer a vocês, né? Já agradeci. Aos irmãos que estão assistindo aí, quero dizer que você continue, né? Se você já tem Jesus, continue com Ele. E se você não tem, procure Ele o mais rápido possível. É, né? Deus. Porque a nossa vida ela não tem sentido se não tiver Jesus, né? É verdade. O próprio Jesus falou, e não falou para quem não conhecia, ele falou para aqueles que andavam com ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ou ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, o único caminho que nos leva a Deus e para o céu é Jesus. E aí alguém pode perguntar, mas quem é Jesus? Jesus, ele é Deus, né? Então, não tem como a gente querer ter fé em Deus e rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo. Então, eu queria deixar essa palavra, sabe, para todos que estão nos assistindo, para todos aqueles que vão assistir, né? Que você procure, né? Buscar o Jesus, procurar uma igreja, sabe? Às vezes, não vamos estar falando sobre... Não, vamos falar. Né? É o que a gente crê, é o que a gente vive. Procure uma igreja séria, um pastor sério. E eu tenho certeza, assim como nós estamos aqui, porque a gente não está falando aqui de uma mentira. Isso é real, né? Jesus, nos encontramos com Jesus, nos encontramos com o Evangelho, fomos para a igreja, existe pastores sérios, existe igreja séria, nós estamos numa igreja que é assim, fizemos parte de uma igreja assim, que ajuda, restaura e conduz as pessoas para o céu. Amém. Então esse é o recado que eu quero deixar, mais uma vez,
E dizer a todos aí uma boa noite, que Deus continue abençoando. E cada um. amém, né? E amém. Depois, deixa eu falar, vou falar. Não vou convidar mais. Não. Então, Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo. episódio do nosso podcast De Olho na Cruz. De Olho na Até Cruz. lá. Tchau, Até tchau. mais. Amém. Tchau. Acabou. Podem dizer.